Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Pessoal, eu inventei uma ferramenta que eu nomeei de desequilíbrio e agressão do dólar com o tempo, os minutos ajustável, tá? Por quê? Porque o dólar, ele depende muito também da harmonização e do desequilíbrio. Então, quando ele entra em desequilíbrio, ele tende a voltar naquela região. E isso é uma informação que muitas vezes os alunos perguntam por que ele não obedeceu a PETAX e quando entrou aquele fluxo ele foi contra a minha posição, né? Por causa do bendito desequilíbrio, que é um padrão do ativo, né? Quem opera dólar sabe que ele dá muita retorno financeiro, mas o trade tende a ser menor, ser com uma frequência, uma amplitude menor, devido a isso, tá? Então, o que acontece? Eu gosto muito de gráfico, eu estudo também fluxo, também faço algumas entradas por fluxo, mas as melhores entradas, seguindo os padrões do dólar, ou por gatilho de banda de Bollinger, por duas bandas, né? São duas frequências, a menor e a maior, ou pelo movimento em V, que no caso, ultimamente, ele não está dando esses movimentos em V, que são os movimentos de amplitude padronizados, né? Ele está dando mais lateralização, ele está fazendo movimentos bem erráticos até porque ele está próximo a alvos e também está no fundão aí da macro. Inclusive, nós vamos olhar isso, que ele está querendo fazer uma correção, e nós vamos olhar isso com carinho. Mas o que é essa ferramenta? Eu gosto de usar o ADX, que é a curva de juros, que ela ajuda muito monetariamente a falar do ativo. Para estudos, vocês podem usar junto com o WO ou o WO FUT, vocês podem usar o DOL-PRO, que é a união, né, do futuro com o cheio, que eu acho que também é bem mais interessante para os seus estudos. Mas a curva de juros ela funciona da seguinte forma: sempre que a linha branca cruzar junto com a vermelha e a verde, na média de 20, que é essa aqui que a gente colocou com linha amarela, significa que forma-se ou um topo ou um fundo, tá? Então, isso aqui mostra um topo ou fundo. Qual é a minha decisão? A minha decisão sempre vai ser os 50% no primeiro candle, então eu observo que ele está andando de lado em cima da VWAP abaixo. Então, eu considero, se ele fez essa situação, eu vou considerar que isso aqui é um topo, que ele está acumulando para descer mais. Claro que quando ele desce, eu preciso observar duas coisas. Primeiro, se ele ganha o fundo anterior. Se ele não ganhar, se ele começar a andar de lado antes de perder esse fundo, eu posso simplesmente deduzir que o novo cruzamento pode ser uma compra, tá? Isso é uma opinião minha, enfim. Como o ativo já tinha pago uma, duas amplitudes, ele podia estar voltando para pagar a amplitude de compra. E o que me deu mais certeza foi exatamente a ferramenta que eu acabei criando. Por quê? Porque quando ela está acima da linha cinza, ela está mais compradora. Quando ela está abaixo da linha cinza, ela está vendedora, tá? Então, junto com topos e fundos dos juros e todo o nosso método, né, dos 50% do primeiro candle, cruzamento, enfim, tudo aquilo que a gente já usa, né, dentro do ativo, a gente consegue fazer boas movimentações com maior assertividade. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui, quantos pontos fez? 35 pontos com 100 contratos em apenas alguns minutos aí de trade. Qual é o alvo? Tá? A gente tem um ponto de liquidez aqui em cima, nós temos o ajuste e nós temos também a VWAP semanal. Com certeza o alvo é lá. Nesse momento aqui da abertura, eu não gosto de usar a Zeus e a Golden Line. Eu já falei por quê? Porque eu preciso que o preço volte para as médias para a gente usar ele como referência. Quando o preço descola da VWAP e volta para as médias, a gente já observa que a Zeus já cruza a Golden Line para cima. Ou seja, estamos dizendo que, guiando o preço, que ele vai nos alvos, tá? Então, a minha saída acaba sendo aqui. Então, eu estou só fazendo um replayzinho. Eu vou disponibilizar no grupo lá para vocês isso aqui. Importante vocês colocar a linha verde no 60, a 0, que é a cinza, no ponto 0 mesmo, e a vermelha no menos 60, tá?
Usem esse para o dólar, tá? Já para o índice é outra configuração. Também dá para usar, mas o índice não é tão volátil, né? Então, o dólar ele é mais curto porque está sempre buscando liquidez, ele está com pouca liquidez, está numa região bem ruim de operar. Mas o índice não é, o índice está mais fluido, observo isso. Certinho, então só para passar para vocês isso. Vamos já aproveitar, aí já vamos olhar aqui o seguinte situação. Como que estão nossos ativos, né? Deixa eu diminuir aqui os meus candlezinhos e minhas ferramentinhas. Bom, o que que nós temos aqui? O dia 19, ó, ele deixa esse gap, ó, tem um gap para fechar. Ele deixa aqui, ó, uma VWAP embaixo, uma VWAP do dia anterior que ele não pagou, o ajuste do dia anterior que ele não buscou, tá? Então, esse aqui são pontos importantes que o mercado pode buscar. Porém, o mercado está com tendência mais macro de alta. Por quê? Porque o dólar está querendo fazer uma correção, tá? Essa correção, ela pode ser o seguinte, se ela for no 30 da macro, ela vai ser um pullback para descer mais e nos alvos lá de baixo. Que é o 30, que é o ponto de decisão, é o 5,362, tá? Que é um ponto de liquidez também. Então, provavelmente o mercado vai buscar liquidez nos 15 minutos, pode buscar liquidez desse pullback aqui, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Tem um ajuste aqui em cima, até vou botar aqui uma outra linha, ó. Ele tem um ajuste aqui em cima que pode ser um ponto de frenagem do preço. Ok, tá? Depois ele tem os 50%, que é a pernada lá do diário, então a gente tem toda uma descida de vários candles de vários dias. Se ele fizer uma correção, ele pode buscar os 50%, que é aqui no 5,396. Lembrando que durante o caminho tem algumas liquidez para pegar, tá? E se ele tiver força vendedora e fraqueza nas compras, ele aqui, ó, esse é o ponto de pullback, tá? 20 a 30% aqui, buscou liquidez, já desce, para buscar os alvos lá de baixo. Então, o dólar, ele tem todos esses pontos aqui para vocês estudar ele, tá? Nas confirmações, ok? Ele estava fazendo um fundo ali, aquele movimento que a gente chama de arco, né? Um arco aqui, ó, se vocês observar, ele está criando ali um arco. Esse arco, ele pode fazer o mercado subir até aqui em cima, ó, até nesse ponto de 5,432, alinhando os topos, é uma possibilidade, tá? Então, temos todos esses pontos aqui para pegar do dólar, tá? O que que vai E nada impede dele vir buscar aqui e testar também o fundo do arco, tá? Então, por isso que eu digo, ele tem alvos embaixo ainda, e tem todos esses alvos aqui para cima. Então, vamos ver como que ele vai se constituindo. Então, o que eu espero? Eu espero ele confirmar. Eu espero ele, se ele for um pullback, eu desço vendido. Ou se ele estiver fazendo apenas uma pega de liquidez para seguir subindo, ok, tá? Primeiro candle do dia vai definir o referencial. É importante também vocês terem bem consciente qual que era a tendência, né? A tendência do dia, ele abriu embaixo. Ele tá com uma tendência leve, com mente compradora, tá? Embora tenha feito bastante zigue-zagues, tenha feito um fundo maior e aqui tá fazendo uma trombetinha, né, para venda, como se diz, mas ainda é intenção de talvez buscar essa liquidez dos 15 minutos e no máximo essa aqui. Pode fazer o arco direto? Dificilmente, eu acho que ele vai andar bem de lado aqui, vai manipular como ele gosta de manipular, é um ativo que fica andando em pernadinhas, não a zigue-zague, né? Então, ele vai subir sempre em zigue-zague. Mas a gente vai monitorando ele para ver se ele vai executar aí pelo menos os 50% da pernada do diário. Acho que seria interessante ele fazer esse reteste aqui, que eu estou me referindo, tá? Então, deixa eu botar aqui para vocês do que eu estou falando, né? Pra vocês entenderem melhor. A gente tem vários estudos, sim, estudos de pivô. Então, a gente tem vários estudos aqui interessantes. Vamos lá. Eu tenho tanto estudo que eu nem lembro mais tantas abas de estudo que eu tenho. Então, mas o mais importante é saber onde estamos e para onde vamos.
Ó, se eu pegar a última pernada, deixa eu abrir aqui mais, ó, aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar o último topo que iniciou esse último movimento, ó, porque esse aqui ele corrigiu, ele retestou, depois ele tenta fazer um arco, volta, aí aqui, ó, esse topo para esse fundo, essa região aqui, ela não teve ainda uma correção muito boa, então, essa região aqui é os 50%, tá? Da pernada dessa descida aqui, tá? Por isso que eu digo que ele ainda pode buscar alinhar os topos, mas no diário ele pode estar subindo também para testar aí essa região, tá? Lá no semanal, ele fez um candle de reversão para compra. Fez aquele, ó, candle de reversão, martelo de reversão, podendo realmente buscar as compras a partir disso. No semanal. No gráfico de 240 minutos, ó, ele já tá comprador também, tá? Achei bem legal. Ele já tá buscando aqui uma região interessante. Ó, a gente tem esse grande 2G que é a referência, então tu vai buscar liquidez dos 15 minutos aqui nesse topo, tá? Então, no 240 minutos, ele também tá respeitando aqui essa figura de compra, tá? Lembrando que tem os 50% da pernada aqui, e se for um pullback, ele vem, baixa 30% e volta a descer. Então, a gente tem que estar de olho nesses pontos aqui, tá? Sempre. Mas ele já tá fazendo um movimento aqui para querer testar essa máxima aqui dos 5.351. Já tá mais comprador para fazer uma retração, tá? Lembrando que se ele ganha 50, ele vai ao 618, tá? Que é um matematicamente falando, é o nosso ponto aí de saída, tá? Da compra, quem tá position. Então, o dólar tá querendo fazer um movimento de correção depois de tantas quedas, e ele tem alvos para baixo também, não esqueçam disso. Então, ele faz a correção, vira vendedor. É uma probabilidade, tá? E olhar ele nos 60 minutos, mesma coisa. Essas marcações todas são importantes, então eu gostaria que vocês colocassem elas. Lembrando que os Faber Gaps antigos vocês têm que ir deletando os order blocks conforme o preço vai subindo, tá? No gráfico de 60, observa-se que ele fez uma queda, depois andou bastante de lado acumulando, ó, fez um fundo, deixou um martelinho de um dojizinho, né, de retração, e aí voltou a subir. Tem que ganhar essa região aqui, que é a liquidez dos 15, para ele poder buscar ou um pullback nos 30 ou fazer 50% do teste da pernada, que vai corrigir, então, aquela pernada maior vendedora dos últimos dias, tá? Então, no gráfico de 60, ele está com bastante força compradora, podendo buscar essa liquidez desse topo aqui. Então, fiquem de olho em relação a isso. Por que ele está comprador? Porque ele fechou acima do corpo do candle da abertura, né? Estamos mostrando essa força maior aí, tá? E o índice, vamos falar do índice rapidinho. Aê. Bom, o mini índice a gente está monitorando também. O mini índice pode estar buscando o ajuste que está na parte inferior, bem como a VWAP semanal dele, e fechando esse gap aqui, tá? Por quê? Porque tá deixando bastante pavio para cima, embora esteja numa LTA, a gente até pode traçar, ó, esse canalzinho aqui, observando ele, tá? Observando o possível rompimento dele, tá? E tá com bastante alvo aqui embaixo, tá? Então, acho que tá na hora dele dar uma pequena correção, porque ele tá subindo diretão, né? Aí ele já foi nos alvos. Na verdade, falta bem pouco, olha aqui, ó.
149 é um ponto para ele buscar uma liquidez e já iniciar um respiro. Então, ele pode dar mais uma esticadinha para cima, manipular a compra e virar vendido, tá? Mas ele tá andando na parte inferior do canal, ó. Então, existe a possibilidade dele realmente, dele descer. Ó, buscar o ajuste, pedir o ajuste e descer. Existe essa possibilidade, tá bom? Então, não vou descartar isso, não. Tá? Não vou descartar a venda de índice compra de dólar amanhã, não. Acho que é importante isso. Vamos ver como é que tá o semanal. Como que foi a semana passada do índice? Aqui já deu esse ponto de compra. Ó, ele fez o fecha fora, tá? Olha aqui, fez o fecha fora, pegou o order block vendedor. E então, ele pode começar a fazer uma correção, tá? Para venda. Já pegou a liquidez esse topo, ó. Existe a possibilidade dele seguir vendedor, tá? Descer agora, corrigir um pouco. Porque ele só fez pullback, né, de alta, né? Então agora ele pode realmente querer corrigir um pouco. Para isso ele tem que fazer o fecha dentro, né? Abrir em gap de baixa. Seria interessante. Os 60 minutos do índice. Olha, topo, né? Topo andando de lado. Ajuste embaixo. Já fez fecha fora, fecha dentro, ó. Realmente, existe a probabilidade dele seguir na venda, tá? Pelos 60 minutos também. E nos 15, mesma coisa, ó. Já tá começando a perder o fundo, já tá na base inferior, descendo, ó. Já tá com os erros acompanhando essa queda. Perdendo o ajuste, ele vai iniciar uma correção, pessoal. Então, ponto de decisão no ajuste, tá? 146,736. Block para cima, algumas regiões importantes. Aqui tinha order block. Então, é isso. Vamos acompanhando isso. Que aí o alvo seria esse fundo, né, de 146.400 com a semanal de 146 mil. Não vamos esperar aí uma correção. Se perder mais, ele vai corrigir um pouco mais, até porque a gente tem um ponto de compra só lá no 145, tá? Um novo alvo comprador, então, tá? Ele pode fechar esse gapzinho que tá aberto aqui desde o dia 16. Temos uns alvos interessantes aqui para baixo se o índice começar a fazer uma correção, ambos os ativos. Então é isso, pessoal. Já vou disponibilizar no grupo de vocês a ferramenta ali. Para o índice, a configuração é um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar aqui, ó. E, inclusive, se vocês usam curva de juros, tá? Pontos de topo, a mesma história. Sempre que tiver um topo, ó. Sempre que existe um topo, no ADX, na curva de juros, ele vai fazer isso que a gente chama de beijo. Cruza todas as linhas, o beijo da viúva, né? Fez esse beijo, ó. Aí, o que eu tenho que olhar? Claro, eu vou olhar o TP marcações para mim saber a região onde o preço tá. Não sou burra, né? Ó, só que no índice, observe que, ó, ele perdeu a linha do neutro, ó, já dando a venda. Ó. Então, a gente sempre tem que olhar o seguinte, a região que ele perde, mas ele tem que encostar além do 25, tá? Então, vocês criem a linha do 25 para mais ou para menos. O dólar é 60, mas no índice é 25. Acho que seria legal deixar na posição ó, menos 25. Aí eu já deixo ela vermelha, porque daí eu sei que é venda confirmada, né?
ó. E deixa ela travadinha aqui no cadeadinho, para não movimentar. E cria também a da linha compradora. Também, tá? Seria importante vocês terem essas duas aqui na ferramenta. Ajustem ela se vocês forem usar para o índice, como eu estou explicando. E para o dólar é na região de 60. Aqui é 25 no índice. Ok, tá? E deixa uma linha neutra, que é no zero, que deixa uma linha no cinza, que acaba sendo uma referência para vocês. Mas assim, sempre confirme, eu já disse que indicador não funciona sozinho, nenhum indicador deve ser, ele indica, né? Ele não pode ser gatilho para vocês. Eu estou mostrando como que eu faço para usar ele. Aqui a posição 0. Ó, posição 0, 0, 0. E trava as linhas, tá? Ó, e outra coisa também que dá para fazer, se vocês querem usar aqui nas propriedades lá do desequilíbrio, que na verdade é a soma do saldo de agressão, né, daquele ponto, que vocês podem colocar aqui, ó. O plot sempre é 2, não muda, mas o período calculado eu tô botando 3 minutos. Vocês podem botar 5, vocês podem botar 15. 15 vai suavizar mais ainda a linha. Ó, tá vendo? 15 ele suaviza mais ainda, então ele deu, ó. Ele vai o seguinte, ele deu. Vamos botar o TP marcação aqui em cima para vocês terem uma ideia. Como é que seria legal no índice? Porque eu acho que ele já tá aqui. Aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho a máxima do dia anterior, tá? Na máxima do dia anterior, tá me dando aqui, ó, o cruzamento das linhas, mostrando que é um topo. Então, se eu tô fazendo um topo na máxima do dia anterior e a linha cinza já tá sendo perdida, gente, é ponto de venda, obviamente, tá? Então, essa entrada ele deu aqui também, ó, ele fez o topo antes, ele deu a compra da abertura, ele deu o topo da venda e depois ele deu a venda, tá? Deixa eu até tirar a banda aqui para não confundir vocês. Ó, tirar as bandas, tá? Então, por isso que essa ferramenta de demarcações ela é tão importante, tá? Porque eu faço a venda com o primeiro alvo, sempre vai ser a VWAP, tá? Ou 50% do dia atual, que é um ponto de reteste, tá? Ele cria uma POC, mercado na de lado, mostrando essa memória de volume de negociação nessa região. Então, o preço ele tende a voltar para essas regiões, principalmente regiões onde a gente teve rompimento, né, dessa região aqui, ó. Então, eu tenho a linha aqui no 25, abaixo dela teve um rompimento. O mercado pode voltar nessa região aqui, tá? É nesses pontos que eu falo. Então, quando ele fez a abertura, ele fez a abertura justamente por causa de pontos que já tinham sido tocados na 25. Deu a compra, no caso, né? Que aqui, ó, ele dá a compra, esse pullback aqui no teste dos 50% da abertura do primeiro candle do dia. Ó, a abertura do dia atual, o ajuste, mas se vocês verem, os 50% do primeiro candle tá aqui, ó. Tá? Quando ele faz pullback, ele faz pullback em cima da VWAP, ele tenta o reteste no primeiro candle, não consegue descer, porque já mostrou que era fundo, ó, já era fundo, então a gente já teve o cruzamento da curva de juros, tá? E quem estava acima da linha neutra já era a compra, tá? E olha só a divergência de volume, né? Porque ela subiu, 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 e a linha ficou ainda abaixo do 25, mostrando o quê? Que a tendência do dia não ia ser compradora, tá? É isso que ele quis dizer, porque quando ele desce, ele já começa a querer encostar, ó, muito mais
é tendência para venda do que para compra, né? Entendeu? Essa leitura que vocês têm que ter da ferramenta de desequilíbrio e agressão, tá? Porque ela vai somar todos os agressores, tá? Isso aqui é meu, não é do Profit, só lembrando vocês. Profit não tem isso aqui, eu acabei criando isso aqui, tá? Eu me meto a programação de vez em quando. Então, se ela instalar, vocês vão baixar e vocês vão inserir como um indicador em nova guia, tá? Não insiram como estratégia, insiram como novo indicador. O nome dele é esse aqui, desequilíbrio e agressão do dólar, com minuto ajustável, revisão 2, porque na revisão 1 eu deixei no número, eu criei ele num gráfico de 1 minuto, né? E aí ele ficou muito preso. Aliás, dando muita entrada falsa, não gostei. Então, como a gente já tem a nossa entrada pelo juro como cruzamento, né, mostrando ali topos e fundos, o que também dá para suavizar, mas para quem está fazendo os tradezinhos, vai estar acompanhando pelo TP marcações, a questão das amplitudes, a região que o preço está. Quem estiver usando os Zeus e Golden Line também vai observar a parte das 10,5 cruzamento dessas duas regiões, e aí vai fazer os seus tradezinhos com maior assertividade, tá? E é isso aí, pessoal. Deu uma belíssima venda aqui nesse ponto. Depois ele andou de lado, acumulou, fez uma... O ruim dessas regiões que o preço tá, como eu falei, ele tá num topo, né? Tá no topo andando de lado, porque ele já pegou a região. Ele pode vender? Pode, ele pode vender. Mas tudo é um pouco arriscado, né? Porque também pode estar acumulando para subir mais. Mas então vamos observar a continuidade dessa venda, principalmente se ele abrir em gap, né? Porque ele está levemente comprador entre abertura e fechamento. Então ele tem que fazer um gap para confirmar ali a tendência vendedora. Observando também que ele parou entre neutro para compra. E aqui também a gente tem que olhar a curva de juros, tá? A gente tem outros indicadores que a gente também usa para abertura, né? Mas nesse momento aqui eu tô presenteando vocês com esse aqui do desequilíbrio e agressão. Acho que vai ser interessante, principalmente para o dólar, para quem opera dólar. Lembrando que no dólar não é 25, tá? Mais ou menos 25, é mais ou menos 60. O dólar é diferente lá, por causa que a volatilidade dele é maior. E no dólar vocês deixem em 3, daí não deixem em 15, tá? Aqui eu filtrei para 15, mas no dólar vocês podem deixar em 3. Aqui na parâmetros, período de cálculo, né? Aqui no caso do dólar, vocês deixariam em 3, por exemplo, tá? Aí seria bem mais volátil, mas o dólar é um movimento mais curto, né? Tá trabalhando em frequências menores de 20. Então, ele tá trabalhando entre 8 e 20 essas semanas que ele tá naquelas regiões de alvos maiores lá. Tá bom, pessoal? Sucesso a todos, bons trades. E vamos protegendo o capital. Essas regiões que o preço está, eu até falei várias vezes, né? Eu prefiro esperar rompimento, né? Teve a notícia do FONC, eu estava posicionada e esqueci da bendita notícia envolvida com o trabalho, fiquei com um stopzinho de 200 pila. O que é uma raridade, mas para mim já me chocou, assim. Ok, né? O que é 200 reais? Eu sei que vocês vão ficar falando nisso, né? Mas para mim que não... Normalmente entro e protejo, né? Eu protejo bem, poderia ter sido um estrago bem maior, né? Ainda bem que eu tava com o trade stop ativo e fazer entradas nos celulares. Eu entro, deixo a operação rolando, né? Protejo ali mas naquele dia eu não protegi muito bem, ficou com 200 pila. Mas faz parte, certo, pessoal? E a gente vai criando aí coisinhas para ajudar vocês nas operações também. Até mais, bons trades!